Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriam. Eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre proteção e o meu tema vai ser sobre políticas de proteção, como nós podemos transformar as nossas igrejas em lugares seguros para as crianças. Eu sou idealizadora do projeto Protegendo com Amor. Estamos aí há algum tempo já com capacitações, palestras para os pais, líderes, professores e também um trabalho direcionado para as crianças com histórias, músicas, dinâmicas, de uma forma lúdica, trabalharmos a prevenção com as nossas crianças e adolescentes. Então a nossa proposta é falar sobre esse assunto, né? Porque hoje em dia nós sabemos que tem se falado muito sobre violência e nós não podemos nos calar, nós temos que falar mesmo, principalmente como igreja, erguermos a nossa voz para alcançarmos as nossas crianças da nossa nação. Então eu quero desde já agradecer a Andréia, a equipe do Resgatando a Inocência pela oportunidade, tá bom? Eu sou psicopedagoga e estou trabalhando com o tema de proteção e prevenção já há uns 3 anos. Nessa caminhada tenho conhecido várias pessoas que estão envolvidas na área e fiz alguns cursos, fiz o Claves Brasil, fiz uma especialização em violência doméstica, fiz mais alguns cursos com a visão mundial dentro desse contexto de igreja segura, fiz uma especialização de sexualidade e estamos sempre aprendendo. Eu acho que essa é a ideia e nós temos que dar o nosso melhor, né? Sermos excelentes naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E Deus tem nos capacitado e tem aberto muitas portas e eu creio que essa é a ideia. Nós estamos aqui como um corpo e um ajudando o outro e tem espaço para todos trabalharem, o campo é grande, né? E nós temos que fazer a nossa parte. Onde o Senhor nos coloca, as portas que Ele abre, as oportunidades que Ele nos dá, a gente precisa de todas as formas fazer o melhor. Então eu vou falar um pouco do contexto de violência no geral e depois eu vou entrar um pouco nessa questão das políticas de proteção. Esse assunto é muito novo no Brasil. Eu fiz um curso com a visão mundial que trouxe essa metodologia muito interessante, né? Às vezes você já pode ter ouvido falar sobre isso em algumas instituições, algumas organizações onde tem crianças. É ideal que tivesse essa política de proteção, essas normas de condutas, digamos assim, porque são diretrizes, são algumas regras, né, algumas normas, para quê? Para que aquele ambiente seja realmente um ambiente seguro. Eu vou falar várias coisas aqui que você vai ver que no dia a dia às vezes passa muito batido e isso proporciona um ambiente seguro, né? Então tanto físico, ambiente físico para a criança, como também a proteção de abuso, de violência, né? A ação do abusador, do pedófilo, com certeza minimiza muito quando um lugar tem essa visão de proteção, tem essa política de proteção, tem essa visão de ser um lugar que realmente protege a criança, onde todos estão alinhados com esse assunto de proteção, todos estão por dentro, né? A igreja, aqui a gente está falando mais do contexto de igreja, mas quando a igreja toda está conversando sobre o mesmo assunto, estão todos alinhados, todos com um olhar diferenciado de proteção. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então assim, a violência nós já sabemos, né? É um tema que tem sido muito discutido atualmente, nós sabemos. Deus tem levantado muitas vozes e são alarmantes os casos de violência que acontece contra as crianças e adolescentes em diversos lugares, né, no mundo, diversas categorias, não tem raça, não tem status social, não tem idade, isso acontece muito no nosso contexto. E essa violência, ela se caracteriza o quê? Pela força do poder de um adulto contra um adulto ou uma criança maior com uma criança menor. E é aquele ato do quê?
de repente usar sua força para humilhar, ferir, negligenciar, impor comportamentos sexuais a uma criança que não vai ter condições de defender e de se proteger. A violência contra a criança, a gente sabe que vai afetar o seu desenvolvimento, vai trazer traumas horríveis para ela, uma consequência aí por toda a vida. E vai poder tornar essa criança uma pessoa no futuro insegura, desconfiada, não só no futuro, né? A criança já começa ali mesmo na infância a dar esses sinais, né? Que ela foi abusada através de alguns comportamentos, mas isso refletindo para a vida de adulto vai trazer muitos problemas, dificuldades nos seus relacionamentos, aquela sensação de insegurança, os traumas, né? Que isso traz na vida da pessoa. Mas como seguidores de Jesus, nós defendemos alguns princípios de valorização, de respeito às crianças. A sociedade muitas vezes não compartilha dessas ideias, dessa visão, mas nós temos essa visão, porque nós sabemos que Jesus vê as crianças como especiais, dignas de um lugar especial, elas merecem isso, e coloca ela num lugar de destaque, né? E a criança passa a ser um cidadão de direito, ela é um cidadão de direito. Vai ter pessoas aqui que vai falar sobre leis, eu não vou entrar na questão de leis, mas nós sabemos que existem as leis que protegem as crianças também, e elas são, hoje na nossa sociedade, elas estão tendo sim alguma voz, porque o ECA, a Constituição dá esse direito a elas, então as pessoas precisam saber disso. E o que nós fazemos quando a gente está fazendo por exemplo, esse espaço aqui pra gente falar, pra gente conversar, esse 18 de maio, que é uma data tão importante, né, pra combater a violência, a exploração, o abuso. Esse mês de maio é um mês muito importante para nós, porque nós nos unimos em várias vozes, né, pessoas que a gente às vezes nem imagina, que a gente até acaba conhecendo em redes sociais, em tantos lugares, e você vê que tem tantas pessoas com uma causa comum. A gente vai promover o que? A sensibilização, a conscientização da sociedade em relação a essa proteção infantil. E quando nós trazemos isso para um contexto de igreja, nós queremos trazer e deixar a igreja como um espaço seguro, cheio de amor, de bondade, principalmente de segurança. Então, como que a igreja pode proteger as crianças? Então, tem aí a dica, né, do PPI, que a gente fala, que é a política de proteção, é um conjunto de diretrizes que ela vai descrever como a igreja deve proteger e cuidar das crianças que estão sob o seu cuidado. É muito importante, porque esse documento, ele é planejado, né, previamente, e aí você cria, não pode só criar e guardar, você tem que implementar, definir parâmetros, né, para ter um ambiente seguro para as crianças, antes que os problemas surjam na sua igreja. Né? Então, uma política de proteção, ela vai criar uma oportunidade de você falar sobre o abuso, porque o abuso acontece, a gente sabe que nas igrejas acontecem também, infelizmente, e não tem placas de igrejas, são igrejas no geral, né? E uma igreja que escreve e implementa essas diretrizes de proteção, ela ajuda a igreja como um todo a iniciar uma conversa que tira da escuridão as coisas secretas e vai trazer para a luz. Efésios 5 fala isso. Então, quando nós falamos sobre o abuso, nós estamos nos planejando para a prevenção na igreja, e a igreja faz uma declaração clara para os seus agressores de que não será passiva sobre o assunto. Então, se ali no meio existir algum pedófilo, algum abusador, ele sabe que ali naquele ambiente existe o quê? Um ambiente seguro. As crianças estão orientadas, os ministros estão orientados, os voluntários, os professores, todo mundo conversa sobre isso. Então, ele não vai agir ali. Ele, com certeza, ali ele sabe que ele não vai ter espaço. Então, isso é importante, né? E aí nós damos algumas dicas, algumas orientações básicas, né,
que o principal é a gente conversar, é informação, né? Vamos informar a igreja sobre isso, sobre o que é violência, os tipos de violência, né? E aí a gente fala um pouco sobre isso, né? A gente sabe que tem 4 tipos de violências que podem ser reconhecidas, elas acontecem nas igrejas, nas escolas, nas famílias, nas comunidades, em todo lugar. A violência física, né? O ato físico de agressão cometido com para crianças por um adulto, por uma criança mais velha. Esse ato vai incluir o quê? Agressões, bater, chacoalhar, puxar, empurrar, jogar a criança, sufocar, queimar, algo que cause dano físico. A violência emocional, né? Os maus tratos emocionais da criança incluem intimidação, xingamento, fazer comparações negativas com outras, dizer a ela que ela não tem valor, culpá-la habitualmente de alguma coisa que não dá certo. E a gente sabe que existe muito abuso emocional no nosso meio. Temos a violência sexual em si, que é o ato sexual entre um adulto ou uma criança maior com uma criança menor, sempre envolvendo uma criança, e envolve forçar a criança a tomar parte em atividades sexuais com contato físico ou não, expor a criança a uma sexualidade, né, mostrando materiais pornográficos ou então encorajando a criança a se comportar sexualmente de maneira inadequada. E temos a negligência, que é a falta ou a falha em promover as necessidades básicas que uma criança precisa, um modo físico, psicológico, e ela é prejudicada, né, ou colocada em perigo quando os pais ou de repente os responsáveis, né, deixam de cumprir as suas obrigações, que podem ser obrigações físicas, educacionais, emocionais, médicas. Então nós sabemos que há muita negligência no nosso meio também. E aí nós temos que saber identificar esses tipos de violência. Pode ser difícil constatar, né, que uma criança está sendo vítima de violência, e aí nós precisamos estar atentos aos sinais, aos alertas, porque a criança às vezes está sofrendo, né, abuso, algum risco, e muitas vezes os sinais são importantes. Por isso que um ambiente de escuta também é importante, um ambiente onde as pessoas estejam sensíveis, né, a ouvir a criança, né, a dar atenção devida, porque muitas vezes ela não fala ali verbalmente, mas às vezes ela expressa com os comportamentos, às vezes em algum desenho, em alguma brincadeira, ela dá alguns sinais. É lógico que se for um sinal físico, um machucado, sem explicação alguma coisa, é muito fácil detectar, né? Mas se a criança não tem nenhum machucado, nada, fica muito mais difícil. E os abusadores são as pessoas que praticam essas violências contra as crianças, e elas procuram frequentar lugares, né, onde ela vai ter um acesso fácil às crianças. Então muitas vezes você fala, a igreja seria esse lugar? Se não tiver uma supervisão, sim, pode ser. Né? O abusador, ele planeja, né, durante muito tempo, é o aliciamento, ele vai estudar a família, as crianças mais vulneráveis, o lugar, a situação. Então tudo isso é importante nós sabermos. E aí nós temos algumas recomendações para as igrejas, porque elas podem desenvolver essas normas com o seu ministério infantil, com o seu ministério de adolescentes. Então tem lá, segurar-se de que há auxiliares suficientes na igreja para o trabalho ser realizado, e esse trabalho ser seguro e eficaz. Aqui a gente precisa comentar algumas coisas. Nós sabemos, entendemos a realidade das igrejas. Muitas igrejas não têm essa quantidade de pessoas suficientes para trabalhar, a gente sabe. Às vezes são pouquíssimas pessoas e sempre as mesmas, e aí a gente cai naquela tentação de sair, né, escolhendo qualquer pessoa, né? Eu falo pegar laço, né? Ah, quem quer trabalhar no ministério infantil, vem. A pessoa não deu certo em nenhum ministério, mas lá ela vai dar. E não poderia ser assim. Nós teríamos que ter um olhar especial. São pessoas especiais, pessoas preparadas, pessoas com referências.
teríamos que ter todo esse olhar, para a gente não cair nesse problema de colocar uma pessoa que a gente às vezes não conhece, não tem referência, não sabe nada sobre a pessoa, ela é recém-chegada lá na igreja, fala, eu sei trabalhar com criança, eu gosto de criança, e a gente vai e acaba colocando. Isso é muito comum. E eu cresci na igreja e durante muitos anos estive envolvida em ministério infantil e muitas vezes fiz isso errado, né? De chamar uma pessoa, às vezes, né, a gente nem sabe direito, a pessoa é recém-chegada, ela tem um dom e tal. Muitas pessoas, sim, nós acertamos, tem a referência, né? A gente conhece, sabe, acompanha, mas tem casos que a gente pode cair num erro muito grande, então a gente precisa ter esse olhar, né? Para trabalhar com as crianças, apenas aceitar pessoas conhecidas já há algum tempo, de caráter, né? Com o que eu falei, as experiências anteriores, essa referência é importante. E aí desenvolver essas normas para as crianças é importante. Sempre ter na igreja uma pessoa responsável pelo assunto de proteção infantil, uma pessoa capacitada para dar esse suporte para aqueles que trabalham com as crianças, com adolescentes, porque se houver alguma suspeita de alguma coisa, alguma vítima, essa pessoa está passando por alguma coisa, ou tem alguém ali que é suspeito, enfim, essa pessoa sabe como lidar com essa situação, quais são as práticas legais, né, de proteção que existe naquele lugar. Essa pessoa, ela vai estar, não que ela vai ser a responsável por tudo, mas ela é a pessoa que você pode procurar, que vai te orientar. Então seria muito bom que todas as igrejas tivessem alguém envolvido com proteção. Assegurar-se também de que os professores e voluntários concordem de tempo em tempo participar de treinamentos sobre proteção às crianças. Então, assim como tem as reuniões, né, com o Ministério Infantil, tentar colocar reuniões também que trabalhem essa questão da proteção. Falar mesmo sobre todos esses assuntos de violência, né, de abusador, conhecer esses contextos, né, como ensinar a criança a se proteger, enfim, conversar sobre isso é importante. Chama alguém para fazer esse trabalho, ou então alguém da própria igreja tem esse conhecimento, né, sobre as leis, tantas coisas importantes que a gente pode falar. E a igreja deve considerar a necessidade de aprender sobre essa violência, discutir o assunto com os pais, com os membros, com a igreja, para trazer o que? A segurança e a proteção de uma forma integral. Então, ano passado eu tive uma experiência muito interessante, porque nós fizemos esse curso da Visão Mundial de Proteção, e depois a proposta era escrever essa política em uma igreja, e nós fomos numa igreja aqui da nossa região, e é exatamente isso. A liderança, a gente sensibiliza a direção da igreja, a liderança apoia, aí ela escolhe as pessoas que ela acha que tem esse perfil, e ali não é só pessoas do Ministério Infantil, é interessante falar isso, tem advogados, assistentes sociais, médicos, pessoas envolvidas em outros segmentos da igreja, mas que são pessoas que têm condições plenas de fazer parte dessa equipe, porque o produto final dessa equipe é escrever essa política de proteção. Aí existem os modelos, enfim, é muito bacana. E aí essa equipe, ela senta, ela passa por um treinamento, e nós demos esse treinamento, e aí depois dessa equipe surge uma outra equipe que vai escrever a política. A política depois ela é aprovada e ela é, né, apresentada para a igreja. Então é muito bacana a igreja entender que as pessoas estão preocupadas com a proteção, né? E aí nós temos mais sugestões de normas de comportamento. A gente pode falar que é políticas, normas, padrões, né, para os professores voluntários. É muito importante nós termos essas regras para passar para nossa equipe, né, para os nossos professores, para as pessoas que trabalham com as crianças. E essas normas, gente, nós sabemos que elas vão se adequar aos diferentes contextos. Nós temos igrejas que eu já falei, igrejas grandes, igrejas que têm estrutura, e temos igrejas que são salões que você, na hora do culto, você tem que tirar as crianças e ir para um cantinho porque não tem espaço. Mas a gente, mesmo nesse espaço, a gente pode proporcionar esse ambiente seguro. A gente pode pensar em coisas que vai proporcionar segurança. Então nós teríamos várias coisas para dizer, para falar
né? Mas assim, eu quero dar algumas dicas, porque mesmo que você não consiga fazer esse documento, né, essa norma, essa política, mas se você começar a olhar alguns pontos e de repente passar isso para sua equipe, você já vai estar tendo um olhar de segurança muito maior para as crianças. Então, dicas muito básicas, né? Primeiro, nosso comportamento, nosso exemplo, nós somos espelho, né, para as crianças, tratar todas as crianças bem, refletir o amor de Deus na nossa vida por elas, né? Termos cuidado de protegê-las, né? Ali onde elas estão, quando elas estão conosco, né? Sobre a nossa responsabilidade. E também nós temos uma outra questão. Quando a gente faz uma política de proteção, as normas, né, de proteção, nós estamos também nos resguardando, né, porque nos dá a possibilidade que se alguém alegar alguma violência, que nós praticamos alguma violência contra alguma criança, se nós tivermos seguindo toda essa orientação, nós vamos ter provas e vai ser muito difícil alguma pessoa alegar alguma coisa contra você. Então a gente fala que é uma segurança para a igreja, para as pessoas que trabalham com as crianças e para as crianças no contexto geral, né? Então, por exemplo, um adulto nunca deve ficar sozinho com uma criança. Mesmo que esteja um adulto, por exemplo, conversando particular com uma criança, sempre ter outra ali, um adulto com contato visual. Nunca, jamais usar agressão física, isso a gente sabe, né? Construir relacionamentos equilibrados com as crianças, baseados em diálogo, conversa, confiança, escuta, né? Nunca, gente, banalizem os assuntos sobre violência. Nunca permitam que as crianças registrem alguma reclamação, contem alguma coisa para você e você ou banaliza, ignora de maneira nenhuma. Você tem que levar isso, se você tem alguém de proteção na igreja, você leva para essa pessoa, ou senão você mesmo vai precisar fazer alguma coisa por essa criança. A gente não vai poder tampar, né, os ouvidos, os olhos, fazer de conta que não viu. A gente vai precisar fazer algo por essas crianças. Outras dicas: sempre solicite autorização por escrito se você precisar transportar as crianças fora da igreja, passeios, excursões, qualquer coisa, nunca saia sem autorização. Outra dica: visitantes que não fazem parte da equipe, né, do Ministério Infantil sempre devem ser acompanhados. Às vezes eles chegam e falam: eu quero conhecer o Ministério Infantil da sua igreja. Fiquem atentos, peçam para alguém acompanhar essa pessoa, presta atenção se ela se concentra numa criança só, sem alguma razão conhecida. Isso é muito importante. Solicitem permissão para tirar fotos. Uso de imagem das crianças precisa ter uma autorização, né? Isso é importante. A gente gosta de divulgar muitas fotos das crianças na igreja e a gente nem pode, né? Tem que ter uma autorização. Manterem as portas sempre abertas. Não ficar sós com as crianças ou com o adolescente realizando qualquer atividade. Elas têm que ser sempre, tem que ter observação de quem tá de fora, quem tá passando, né? E aí a gente dá as dicas agora sobre segurança física, né? Os espaços que são destinados para as atividades com as crianças e adolescentes, eles devem estar em bom estado de conservação, de manutenção, normas de segurança, né? Tudo isso é importante. Então, quando a gente faz a política, a gente pensa nisso também, nos espaços. Então, se precisa, que nem a igreja que nós fizemos, era uma igreja que já tem toda uma estrutura, mas eles estavam passando por algumas fases de reforma. Então, a igreja já ia começar a pensar em o que dava para melhorar. Grades de proteção, rede, rampas, né, de acesso, corrimão, no banheiro, fazer pelo menos um banheiro adaptado para as crianças, né, no tamanho deles. Então, são coisas que pensa, falar, não dá para fazer isso, porque a minha igreja já tem estrutura, já está pronta. Mas de repente a sua igreja vai passar por uma reforma, de repente vocês vão mudar de espaço. Às vezes, mesmo que a sua igreja já esteja pronta, tem coisas que dá pra gente fazer para ajudar nessa proteção. E aí tem outras coisas, né, gente? Nós já falamos, né, de dicas de não ficarem sozinhas. Essa é muito importante, fundamental, né? Quando você estiver cuidando de uma criança,
em sala, para levar ela ao banheiro, não deixa as outras crianças sozinhas, tenta sempre pedir para alguém acompanhar a criança. Outra dica muito legal, igrejas muito grandes, pulseiras de identificação para retirar a criança. Os membros, conhecer bem os voluntários que trabalham. Nos Estados Unidos, quando nós fizemos o curso, a gente teve acesso a algumas informações, porque o material era de lá, né? Então o padrão lá de proteção é muito alto, né? Então eles fazem análise de verificação de antecedentes criminais, para vocês terem uma ideia. Aqui a gente não faz isso, mas o que a gente pode fazer? Ter uma ficha cadastral, cadastrarem todas as pessoas que trabalham com as crianças, as perguntinhas básicas, né? Nome, endereço, números de documentos, e fazer uma ficha cadastral, ter realmente ali uma foto, né? Ter realmente ali algo da pessoa, né? Pedir para ela descrever algumas coisas, onde ela trabalhou, se ela já trabalhou com crianças, a sua formação, tudo isso é importante, né? E muitas vezes a gente não tem, então a gente dá essas dicas, né? E o próprio projeto do prédio, ele é importante, né? É lógico que a gente sonha com o ideal, né? Mas a gente sabe que às vezes é quase impossível, mas quando tem alguém de proteção na igreja, a gente vai o quê? Sensibilizando, né? Não é de uma hora para outra que você vai chegar lá e vai falar tudo isso pro seu pastor, vai achar que vai mudar, não é assim. Mas se tem uma pessoa que vai conversando, que vai sensibilizando, que vai fazendo algumas coisas nesse sentido, fica muito fácil depois lá na frente você conseguir. Então, assim, é um trabalho que às vezes dá trabalho mesmo, mas a ideia é exatamente essa, né? É você poder sensibilizar as pessoas para elas irem melhorando também o espaço. Então, garantir que não tem áreas isoladas, os campos têm que ser visíveis, meia porta, sabe aquelas meia porta que você abre metade, a outra fica fechada? Isso é importante. Então as igrejas, assim, a gente às vezes não tem essa visão, não é porque a gente não quer fazer, é porque às vezes a gente não parou para pensar, porque quando você para pensar e você fala, não, dá para fazer, né? Então não obstruir a visibilidade, não fechar as portas de maneira nenhuma, sempre porta aberta, linha de visão, né? Isso é muito importante. Para quê? Para a sua segurança e para a segurança das crianças mesmo em si, ou uma outra pessoa chegar e querer usar o espaço, fazer alguma coisa, né? O abusador nunca vai fazer nada de porta aberta, né? Ele sempre vai fechar a porta, então a gente precisa ter esses cuidados. Eu teria muitas coisas para falar, mas eu acho que assim, a ideia não é me estender. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre as políticas de proteção, no Brasil eu tenho a referência da Visão Mundial, que eles fazem todo esse processo, né, de formação com as pessoas, eles formam as equipes, eles vão até a sua igreja e eles fazem, mas não impede você de pensar em algumas normas para a sua equipe, para a sua igreja. A gente quer proporcionar o que para as crianças? A proteção, que elas estejam protegidas dentro da igreja. Então você pode sim, com algumas dicas, com algumas ideias, essas coisas que eu falei, outras também, porque se você pesquisar sobre políticas de proteção, você vai encontrar alguns materiais ótimos na internet. Então você vai poder de repente ler e tentar alinhar aquilo com a sua realidade, mesmo que não seja de igreja. Tem instituições que têm políticas de proteção, né? Então a gente precisa pensar nisso tudo, porque a gente fala, né, de prevenção de abuso, mas a gente pensar nesse contexto de espaço, né, nós estamos falando aqui da igreja, mas a minha igreja, ela é realmente um lugar seguro, ela tá proporcionando essa proteção. Eu como pai e mãe, eu posso chegar e deixar meu filho ali tranquilamente, assistir meu culto, saber que ele tá lá também cultuando, mas num espaço seguro, com pessoas que estão realmente envolvidas, pessoas que estão realmente treinadas, né? Isso é muito importante. E eu louvo a Deus porque o Brasil está se abrindo para isso. A gente está falando muito sobre proteção e eu sei que tem muitas pessoas que vestiram a camisa e estão realmente pensando na proteção das nossas crianças. Então eu desafio você a pensar também no teu espaço lá na tua igreja, o que você pode fazer para melhorar, o que você precisa fazer mesmo. Vai ter que começar do zero, vamos começar do zero. E outro detalhe, né? Não
só pensar em toda essa questão da estrutura da igreja, mas assim, trabalhar também as suas crianças, né? Ensinar as coisas básicas para ela de proteção, para ela aprender a se proteger, sobre o seu corpo, a importância, a valorização do corpo, sobre os toques, né? Os toques permitidos, os toques que não são permitidos, sobre as partes íntimas, partes públicas, partes privadas, sobre o adulto de confiança, sobre os segredos. Aqui tem muita coisa pra gente discutir, eu creio que os outros companheiros vão falar sobre isso também, mas assim, a gente não pode esquecer também de trabalhar esses conceitos com a criança, né? Trabalhar, criar realmente essa rede de proteção para que ela, no momento de dificuldade, ela saiba também se defender, ela saiba ter voz para falar, ela saiba dizer não, ela saiba conhecer seu corpo, saiba o que pode e o que não pode. Então aqui fica o meu desafio para que você se intere desse assunto e que você crie sim na sua igreja um espaço de segurança e que isso você se estenda, né, para sua casa, quem trabalha em escola, em ONG, aonde você tiver contato e você puder fazer alguma coisa pelas crianças nesse contexto, eu acho que você vai conseguir. Nós estamos num mês de enfrentamento, mas que não fique apenas nesse mês, que seja aí um desafio constante, contínuo para todos nós. E eu quero agradecer mais uma vez. Se alguém precisar de mais alguma orientação, peguem meu contato com a Andréia e eu vou ter muito prazer e quero sim poder ajudar e contribuir para que as nossas crianças sejam protegidas a cada dia mais. Deus abençoe e fiquem com Deus.